Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, ó, uma estradinha próximo à entrada da portaria aqui da Floresta Nacional de Ipanema, situado na cidade de Iperó. Nós estamos para conhecer aqui, é uma fazenda histórica, onde foi a primeira fábrica de alforjaria do Brasil, onde alforjava facas, facões, armas da época da guerra, até foi da época da guerra do Paraguai. Também fez algumas armas para aqui. E nós estamos aqui para chegar para conhecer e falar um pouco dessa história aqui com vocês, passando essa parte aí. É um local onde tem muita história do Brasil, da época de Dom Pedro, Princesa Isabel. Nesse local tem a primeira fábrica de alforjaria, onde através da pedra magnetita era derretida e construía toda a parte de ferramentaria que os escravos usavam, onde eram construídas as primeiras armas e as munições. Então é um local onde tem muita história, pessoal, um lugar muito bacana para se conhecer. Acompanhe a gente nesse vídeo porque vai ser um vídeo incrível, vocês vão gostar. Acompanhe a gente nesse vídeo, não esquece de dar aquela curtida, deixar seu like e vem com a gente em mais esse vídeo. Vamos embora lá com ele. Pessoal, e a gente acabou de passar aqui pela portaria em direção ao centro de visitantes agora. Vai que lindo aqui. Olá, pessoal! Pessoal, eu sou a Romilda. E eu sou o João Carlos. Nós somos do canal Pedaço Brasileiro. Nós já chegamos aqui na cidade de Iperó, no interior de São Paulo, e estamos aqui hoje para gravar com vocês na Fazenda Nacional de Ipanema. Acabamos de chegar aqui no centro de visitações. Esse local a gente vem para pagar uma taxa de R$14 que te dá acesso a toda a visitação desse local. Nós contratamos um guia também e esse guia vai nos ajudar a conhecer um pouco mais da história e a gente vai mostrando esse percurso aí para vocês, tá bom? Desde já, não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar um like, faça seu comentário e ajuda a gente a compartilhar aí. Olha só que legal aqui, essa casa aqui, né? Essa, ela era sede administrativa e casa do administrador. A fábrica de ferro, ela começa a ser construída em 1811 e essa casa foi uma das primeiras casas a ser construída. A frente da casa era de frente com a fábrica. Aqui, essa varandona que a gente vê aqui era o fundo, é a capela de São João Batista. Dom João VI era devoto de São João Batista, né? Então tinha duas entradas aqui. Uma entrada era para a área de família, né, residencial, e a segunda era para a área de trabalho, né, escritório, né, de área administrativa. Aquele sobradinho, aquele anexo, foi ser construído em 1842 para abrigar o Dom Pedro II, a primeira vez que ele veio para cá, né? E aqui, assim, cada vez que ele veio, conta-se que ele plantou uma palmeira. Conhece a palmeira? Sim. A famosa palmeira imperial, por isso que veio o nome. Era comum aonde ele ia ser plantado uma palmeira como marco da sua passagem. Por isso que o nome é Palmeira Imperial. E embaixo
nesse porão ficavam os escravizados mucamos. Ah, né? isso que eu ia te perguntar, se era para Aqueles escravo. que trabalhavam na casa, não que trabalhavam na fábrica. Ou, digamos assim, os operários da fábrica, eles ficavam realmente em senzalas. Ah, mas onde ficava a senzala, né? No ano de 1889, nós tivemos a transição de monarquia para república. Sim. E aí quem assumiu o Ministério da Guerra. Aí aqui virou uma área de treinamento militar. Então muitos prédios e documentos, principalmente que se referia à escravidão, foram destruídos. Porque a abolição foi em 1888 e aí a transição de monarquia, né, o golpe da república em 1889. Então essa questão da escravidão estava muito fresco, né? Então era comum naquela época, né? A Igreja Católica, podemos dizer assim, que ela predominava, né? E dominava. O padre ia fazer tipo um batismo na propriedade. E aí foi que o Antônio Moreira foi questionado que nome que ele ia dar à propriedade. Aí ele fala, em homenagem à fábrica de ferro, a qual sou acionista e herdei essas terras, se chamará Ipanema. E aí passa a se chamar, depois com o filho, Antônio Moreira Filho, nasce o bairro de Ipanema, a praia de Ipanema, depois vem Tujubim, cria a garota de Ipanema, a garota da água suja. Né? Ipanema, no Tupi-Guarani, rio de água suja, pobre de peixe. Tá? Essa casa que nós estamos aqui era um depósito inicialmente de sal, pólvora, açúcar, né? Ela é de 1811, toda construída com rochas de arenito, né? Uma rocha sedimentar aí, datada de 360 milhões de anos atrás, né? É a rocha que predomina a nossa região, a Serra Araçoiaba. E de 1842, quando Dom Pedro II estava vindo para cá, a fábrica precisando passar por uma reforma, um restauro. Sim. Aí então, na época, João Paulo Bloin, junto a Rafael Tobias e Aguiar e o presidente da província, né? Rafael Tobias e o brigadeiro Antero José Ferreira de Brito se juntam e forjam esse pórtico, né, em homenagem aí à maioridade de Dom Pedro. Olha só que legal lá, ó. Restauração da fábrica de ferro São João de Ipanema, regência do Império Dom Pedro II, imperador constitucional, perpétuo defensor do Brasil. Daí, dentro da parte lá, aclamação da maioridade do mesmo imperador no dia 29 de julho de 1840, a coroação do mesmo Augusto Senhor no dia 18 de julho de 1841, ou seja, Dom Pedro, o famoso golpe da maioridade, né? Dom Pedro passa, primeiro tinha que voltar para Portugal, senão ia perder o trono para o primo Felipe VI, e aí então ele pega todos os meninos entre 14 e 15 anos e passa todos eles a serem maior, né? Um ano depois ele é coroado e assume a coroa, né? O império, né? Eu ouvi falar que essa porta foi um presente? É um presente. Um presente junto, essa porta é uma coroa de 45 quilos, cravejados de rubis, esmeraldas, que hoje se encontra no museu em Petrópolis, infelizmente sem as pedras, só a estrutura, né? Aí aqui a parte política, né? Sendo ministro e secretário do Estado de Negócios da Guerra, brigadeiro Antero José Ferreira de Brito, presidente da província, Rafael Tobias de Aguiar, e o diretor da fábrica, João Paulo Bloin, né? Nesse momento, né, acontece a Revolução dos Liberais. Quem eram esses? Grupos de fazendeiros que eram contra a maioridade de Dom Pedro. Como uma criança vai assumir o império e você, José Bonifácio, que vai ditar as ordens, né? Então, nesse momento, o que acontece? Nesse mesmo período estava sendo construído o sobradinho, especialmente para abrigá-lo, né? E aí então Rafael Tobias e Aguiar pede para que se forje 3 canhões para defender o imperador e coloca em posição de ataque, onde hoje é a famosa Praça do Canhão, a Praça Arthur Farjados, que se localiza em Sorocaba, estão em posição de ataque até hoje, na ponte ali que liga o Centro Velho de Sorocaba com a Avenida São Paulo, passando ali pelo rio Sorocaba, né? E aí aqui vira um presídio para soldados desertores da Revolução dos Liberais. Então a gente tem as celas aqui. Infelizmente a gente não consegue entrar nesse prédio. No dia 11 de janeiro desse ano a gente teve uma chuva muito forte, né? E a água transbordou o lago, a cachoeira ali, a vazão da água não deu conta. E aí tudo isso daqui ficou alagado, né? Então, como tem uma infiltração gigante lá dentro, a gente
está interditado até que tenha uma avaliação de um engenheiro. Né? E aí passa a ser aqui embaixo uma parte administrativa, digamos assim, como se fosse uma delegacia. Depois ali você tem a direita ali as celas, né? A escada caracol e em cima era alojamento. Acabamos de chegar aqui na antiga fábrica de ferro, onde fazia as ferragens. Essa fábrica, pessoal, ela começou a construir ela em 1879 e ela foi inaugurada por Dom Pedro II em 1886. Vamos descer lá agora e vocês vão acompanhar. A gente vai pedir para o guia mostrar alguma coisa aí para vocês e falar a respeito desse local. Tem bastante história aqui. Vamos lá conhecer. Vamos lá. E aqui, pessoal, olha, é esse local aqui que a gente está, olha, a Casa das Armas Brancas. Foi construída em 1879, como fala aqui, e construía aqui dentro arame, prego, as ferramentas que eram utilizadas na carpintaria, as ferramentas que eram usadas na agricultura e as armas brancas também. Vocês vão perceber que devido à queda d'água daquele local ali, o vídeo, o som dele não fica tão bom. Mas é devido ao espaço ser muito grande aqui dentro. Aí a qualidade atrapalha um pouco a qualidade do som. O espaço é bem grande, bem amplo, mas é uma bela estrutura. Conta a história que Dom Pedro visitava muito esse lugar aqui. E conta a história também que a princesa Isabel, ela gostava de ficar aqui próximo a esse rio, esse riacho. Era um dos locais preferidos dela, próximo a esse riacho aqui. Pessoal, aqui ó, é a pedra arenito, onde foi feitas essas colunas, tá vendo? São todas de arenito, forjado à mão, da época. Ó, tem os sinais, né? Pode ver mais próximo, pode chegar ali pra você ver, olha lá. Tudo forjado à mão da época, né? E essa construção foi toda de arenito. Essas pedras aqui eram usadas para fazer essas paredes aqui, pessoal, olha. Olha a grossura dessas paredes. Eram essas pedras que os escravos usavam na época para poder fazer toda essa estrutura aqui, ó. É uma estrutura gigantesca, um lugar lindo. As madeiras. Olha a grossura dessas madeiras. O lugar é enorme, imenso. Aqui era a fábrica, pessoal, onde eram construídas essas ferragens que a gente comentou com vocês. Ali no fundo, pessoal, onde está mostrando aquelas máquinas ali é o torno daquela época. Veio tudo de trem. Então, torno que veio, né, para fazer. Vamos mostrar mais de perto para eles. Vamos lá. Esses maquinários vieram de trem e até aqui o Brasil para poder ajudar no alforje dessas ferramentas. Aqui era produzido material de toda ferragem para agricultura, onde eles usavam aqueles arados, enxadas, todo esse material. É uma plaina da época, das madeiras, né? Olha como que era a plaina de antigamente, pessoal. Hoje em dia a gente vê que é tudo moderno, né? Mas olha como que era antigamente. Olha essa estrutura.
E aquela água ali, na verdade, ela é uma cachoeira artificial, olha. Ela é uma cachoeira artificial, onde ela era represada toda essa água. Era represada essa água para poder fazer a força motriz da água aqui, para poder ajudar os maquinários a impulsionar e fabricar essas ferramentas. É isso aí, essa caplan, então, igual o mentor falou, ela funcionava com roda d'água, né, que vinha por aqueles catamares que tá aqui no meio, ó, aqui embaixo. A água represada daquela cachoeira, daquela cascata lá, caía aqui. E aqui, olha, o barulho da água aqui é mais forte. Talvez vocês não ouçam muito bem no vídeo. O barulho da água é bem forte aqui. E através da força dessa água é que fazia rodar toda a estrutura dessa fábrica. Então, corria aqui colocaria uma roda d'água, uma correia, fazia o funcionamento das máquinas dos tornos antigos. Então ela fica aqui, eu acho que era a correia que fazia trabalhar, fazer o funcionamento das máquinas. E a gente vai pedir para o Rodrigo comentar com vocês aí um pouquinho da história desse local também. É o nosso guia que está com nós. A história é interessante, porque à medida que você... Eu costumo dizer que a história é viva, apesar de ser antiga. Porque à medida que você descobre documentos, desmente algumas coisas e você descobre outras, né? Eu cresci aqui, sou a quarta geração, meu tataravô foi um coronel de Poços, vizinho. Minha bisa foi a primeira professora da região de Campo Largo, hoje era Soiaba da Serra. Então muitas histórias, muitas coisas falavam que essa ponte era uma ponte inglesa, que veio da Inglaterra. Na última reforma, trocando ali aquela parte do madeiramento, foi feito um processo de limpeza em todos nos 4 arcos. Tudo que vem de fora tem que ter a inscrição, Made in China, Taiwan, USA, né? E não tem demarcação de nada. E tudo que era sair daqui também é lá, Ipanema. Tudo tinha uma desmarcação, e na época, né, no Ipanema com Y ainda. E esses arcos não tem marcação de identificação de origem. Então provavelmente foram forjados aqui e com o nosso minério, a magnetita. Por que em arco? Passava as Maria Fumaças, os pesos de carga. Então quanto mais peso no centro, ele distribui para as paredes, para os barrancos. Então ele faz um movimento de mola, né? Ela é pré-moldada, né? É pré-moldada. Então ela foi toda forjada aqui. Esse mesmo sistema de distribuição de peso para as laterais são os das janelas e os das portas. E que faz aonde jogar os pesos para as laterais, onde você tem as colunas e as paredes bem largas, para os barrancos, para ter uma estabilização do prédio. E aqui, essa água vem lá da represa. A cachoeira, ela é artificial, tá? Muita gente acha que a cachoeira é natural, não. Pra mim era natural. Não, ela é artificial, porque se casualmente o volume de chuvas, ela como se fosse uma vazão para evitar enchente. Pessoal, e agora nós vamos, a gente está chegando aqui aonde eram os fornos. Vamos mostrar para vocês ali os fornos que derretiam a pedra magnetita. Esses fornos aqueciam essa pedra a 1500 graus e era transformada em um líquido viscoso, e esse líquido viscoso era colocado, não era formas, porque na verdade eles não tinham forma, era colocado em moldes em cima da areia para poder secar, onde eram transformadas em ferramentaria para trabalhar na agricultura, e as armas também que utilizava naquela época. A gente ouviu falar aqui, do que o guia contou pra gente, que muitos dos escravos na época que trabalhavam nesses fornos morriam muito cedo. Então eles, entre 20 e 25 anos era a sobrevida deles. E esses escravos, eles morriam muito novos devido à alta temperatura desses fornos.
Olha aí, pessoal. Esse forno aqui é o único forno que não foi utilizado. Ele foi construído, mas não foi utilizado. Nunca foi utilizado. É o forno Mursa. E conhecido como elefante branco. Não sei dizer pra vocês o porquê desse nome, mas é conhecido como elefante branco. Nessa área aqui, pessoal, ó, tá vendo aqui? Aqui eles colocavam areia, era tudo com areia aqui. Aqui eles faziam os moldes na areia, que era faca, facões, enxadas, as armas. Antigamente não tinha o que tem hoje os moldes, né, para fazer. Então lá vinha os ferros derretidos, né, que era da pedra magnetita, derretiam aqui, ó. Então os escravos, em bocadinho, né, que fazia, os mineiros falam, né, em pouquinho, levava ao bocadinho aqui. Em cadinho. Ó, bocadinho é esse daqui. Pessoal, tá vendo? Então os escravos vinham, na época, né, os escravos, como poderia dizer, não tinha os IPI que nós temos hoje, né, a segurança, a proteção. O que acontece? Eles só tinham mal a vestidura para cobrir as partes íntimas deles. E descalço, então eles pegavam os ferros aqui, derretido, né, que vinha aqui do forno, pegava aqui no bocadinho, cada um ia lá no molde que já estava na areia feito. Resumindo, fazia isso e nesse aí acontecia muitos acidentes. Os escravos, né, muitos morriam porque aquele explodia, o calor se queimava, inalava o cheiro da magnetita. Então tinha pouco tempo de vida eles. E o guia comentou com a gente que esse líquido, ele era um líquido viscoso. Então quando ele chegava aqui embaixo, ele saía por essa boca aqui, ó, por essa fornalha. E aqui nesse local, onde tem esse coxo aqui, ele descia escorrendo e caía, olha, tá vendo? Até aqui no chão ainda tem pedaços, a gente percebe que tem a magnetita derretida aqui. Essa pedra, ela era derretida, colocada dentro desse forno e saía aqui, já derretida para poder ser levada para poder construir esses equipamentos. Aqui, ó pessoal, vou abrir aqui, era onde colocava as lenhas. Tinha que manter aquecido sempre a uma temperatura de 1500 graus. Então era todo momento fogo, lenha, jogava muita lenha para manter bem aquecido. Ó onde é, vou estar abrindo aqui, ó, tá vendo? Aquecia os dois fornos, tem o lado esquerdo e o lado direito, tá vendo? Aqui mantinha fogo 24 horas, não poderia parar. então esse forno aqui, pessoal, esse forno é um forno conjugado. Ali tinha uma entrada aqui por cima, olha, ele era abastecido por cima. Abastecia as pedras lá por cima e essas pedras desciam naquela boca ali, naquele buraco onde eu mostrei para vocês. Então era assim que era derretido essa pedra para poder fazer as ferramentas utilizadas naquela época. Bastante história nesse local. Imagina quantas pessoas, quantos escravos não morreram novos aqui. Quanta história triste a gente tem nesse local. Jean Debré. Então ele mostra aqui toda a fábrica de ferro nessa data. Aqui os altos fornos, né, onde nós estamos, então tudo era coberto por cerâmica, né? Ali está aquele torreão, tinha 2 torreão. Aqui provavelmente esse prédio aqui, ó, onde nós estamos, né? A Vila São João de Ipanema, a sede administrativa ainda não tinha o sobradinho, a Casa da Guarda hoje, na época, um depósito de sal, pólvora, açúcar, o lago aqui no fundo, a fábrica, né, de armas brancas, a fábrica de utensílios, como eu falei, ela passou por várias modificações para chegar no que é hoje, né? Aquela última modificação foi em 1882, nós estamos falando de 1827. Aqui, toda a planta do processo de funcionamento dos fornos geminados, né, desenhada aí pelo Frederico Luiz Guilherme de Vanhagen, e aqui uma carta, né, topográfica aí feita à mão, né, por Vanhagen,
onde se mostrava toda a parte ali das minas de ferro do alto da serra. E aqui tem um outro quadro que para mim eu gosto muito dele, né? Da fundição. Não só porque foi um sorocabano que fez, o Hector Marangoni, né? Ele falece em 92, o ano que nasceu a Floresta Nacional de Ipanema, né? Quando deixamos de ser a famosa Fazenda Ipanema e passamos a ser a Floresta Nacional de Ipanema. Ele relata tudo isso que eu falei para vocês. Os fornos, né? O marco da fundição, as cruzes, né? Os europeus, vocês observam que nem eles têm um IPI adequado, né? Os irmãos escravizados, né? Cara de dor e sofrimento, né? Todos descalços, né? Trabalhando. Aqui em cima, os fornos de carvão, né? Que fica do outro lado, infelizmente, todos degradados, com área de risco, né? Aqui a gente tem o alto forno geminado, todo o transporte de minério subia por carro de boi, as vagonetas, e depois descia na gravidade, né? Já andou de carrinho de rolimã? É quase aquilo, só que com um carrinho cheio de minério de ferro, magnetita, né? A exploração de ferro, a mina de ferro aqui, ela não era subterrânea. É isso que eu ela era lá. Superficial. No estudo de viabilidade, foi levantado que teria 100 anos de exploração sem precisar fazer mineração subterrânea. Sempre Nossa, foi de muito barranco, material, né? E assim, isso foi um dos fatores primordiais para a instalação da fábrica, porque não tinha recursos para fazer uma mina subterrânea. Tinha que ser de barranco, né? A madeira para construção civil, para carvão, saía a madeira, no espaço entrava a agricultura, né? A água para energia, né? Porque tudo aqui é movido a água, né? Precisava da energia água, motriz, né? Esse é um quadro que ele retrata toda a nossa história, né? Em vários períodos diferentes, e é bem legal. A família Marangoni doou essa imagem agora em 2018 como selo comemorativo da primeira fundição de ferro, do bicentenário, né? Da primeira fundição de ferro no Brasil. Muito legal. Muito legal. Esse prédio, né, a gente não tem aí uma descrição do que ele era, porque muitas coisas foram destruídas, muitos documentos se perderam, mas é bem legal que ele é o único que no processo de reforma se manteve as telhas, né? Aquela famoso ditado, quando as coisas são mal feitas, feito nas coxas, né? Então se pegavam as escravizadas grávidas, que não poderiam trabalhar no pesado, e colocavam-se elas junto a um monte de argila e elas iam moldando as telhas nas coxas, né? Então assim, cada pessoa tinha um biotipo, né? Uma forma, um termo mais longo, outro mais curto, outro mais grosso, um mais tortinho, né? E aí então dava, se juntavam, cobria do sol, fazia sombra, mas quando vem a chuva, notar, né? dá as goteiras. Se vocês observarem nessas telhas aqui, ó, bem essa mais laranja aqui, mais vermelha que se destaca, você vê marca de dedos, né? Que é dos moldes, né? Conforme elas iam moldando, tiravam e depois botava para secar. Essas telhas, elas não são assadas como as telhas de hoje, né? Os tijolos também, eles não são assados como os de hoje, eles são curados ao sol, da mesma forma do processo de construção dos tijolos e telhas ecológicas, né? No entanto, vocês podem observar que o tijolo, ele é todo fragmentado, ó, né? Porque ele não é assado. Um tijolo ecológico, se você construir uma casa e você não impermeabilizar, começa a acontecer isso daqui. Ele, devido à umidade, sim, ele vai fragmentando, ele vai desfazendo, né? Então, naquela época, né, tijolos ecológicos, telhas ecológicas, e aqui a gente tem as famosas telhas feitas nas coxas com marcas aí dos dedos das escravizadas. Você pode observar também que uma é mais larga, sim, outra é mais estreita, uma é bem fechadinha embaixo, mais aberta em cima, outra é meio que reta, né? Cada uma tem um padrão, vamos dizer assim. Então hoje eu entendo por que essa famosa frase, você faz as coisas nas coxas, tem um motivo. Quando as coisas é mal feitas, feito nas coxas. Por conta de... Então, literalmente feito nas coxas. No chão aqui, ó, vocês podem observar sinal de goteira, ó. Aqui, goteira, ó, marca de goteira, vários lugares, ó, com marca de goteiras ao chão, justamente por isso, o chão fica pingando, fica gotejando, né?
é a cruz representando o filho, é um dos três objetos, primeiros objetos de ferro forjado, né, como a gente já tinha falado. Ela, na verdade, ela é o segundo, né, porque foi respeitada a ordem. Primeiro fundiu o pai com mais de 400 quilos, que foi levado em procissão até o alto da serra, na época o ponto mais alto, né, hoje a gente tem outros pontos, e qual foi celebrado uma missa para comemorar a primeira corrida. Então essa daqui é o filho, com tamanho mediano. Espírito Santo está no final da Avenida Ipanema, avenida que liga Sorocaba a Ipanema. E hoje lá uma réplica, a original está lá no museu, no Quinzinho de Barro. Vamos lá depois visitar, sabe o museu no Quinzinho de Barro? Está ao lado ali entre a casa de Brigadeiro Tobias e aquele bondinho, se vocês forem passear lá, vocês vão ver, tem lá filho. E como vocês podem observar, lembra que eu falei que o nosso ferro era cheio de impurezas, que formava-se bastante bolhas? Olha só aqui, é cheio de bolhas, você vê que é bem grosseiro, né? Bem rústico, né? Levando em consideração também que foi a primeira experiência, vamos dizer assim, de fundição de ferro, né? Outra coisa bacana, olha só que legal aqui, ó, vocês vão observar que tem várias marcas, né? Ou seja, de cadinho em cadinho foi levando-se ao molde, e cada um tem um tempo de resfriamento diferente, né? Então a gente tem essas marcas aí de conforme foi distribuído o ferro no molde, né? Essas Maria Fumaças, elas são já do período do Ministério da Guerra, 1930. Antes, todo o transporte era por carro de boi. Em 1889, o Ministério da Guerra assumiu a administração da fábrica e começou a fazer todo o mapeamento da Serra Araçoiaba. E nesse mapeamento descobriu-se a apatita, um minério para produção de adubo superfosfatado. E aí então, na Getúlio Vargas, né, em 1930, faz a inauguração dessa fábrica de adubo superfosfatado. E essas locomotivas a vapor, né, a famosa Maria Fumaça, é nesse momento que elas vão chegar, né? Já tinha a parte de trilhos, né, como diz, os animais subiam puxando, depois descia na gravidade, e aí foi substituído os animais pela Maria Fumaça. Ali a gente tem o vagãozinho, né? Então eram todos acoplados à máquina, e aí vinha. E se a gente notar, não é coisa assim de grande quantidade, né? Porque não. O que caberia era aqui? Era pouco é como diz o tiquinho. De tiquinho em tiquinho, como diz o ditado, de grão em grão, né? Galinha enche o papo. E aí, Joãozinho, fala um oi aí. Eu tô aqui cuidando aqui da maquininha, né? Cuidado bater, hein? Não. Vai devagar aí. Já sou maquinista já. Da Fepasa. Diga Fepasa, estrada de Sorocabana. Diga Fepasa, estrada de Sorocabana. Vai devagar aí, cuidado com o trânsito, cuidado bater. Aqui onde nós estamos chegando é um monumento que foi construído pelos escravizados, né? Vamos frisar isso daí, em 1882. Foi uma homenagem de Dom Pedro II a Francisco Adolfo de Fanhagen. Lembra do alemão que eu falei lá embaixo, né? Que trouxe a tecnologia dos altos fornos e, né, fundiu? Ele chegou aqui no dia 22 de dezembro de 1815 e trouxe a família. E a esposa veio grávida, né? Uma portuguesa, e aí nasce aqui então o 7º filho dele, o Francisco Adolfo de Fanhagen. Até os 8 anos de idade, Chico, como eu gosto de dizer, eles residiram aqui em Ipanema. E aí o pai, o Frederico, ele começou a pressionar Dom João VI querendo parte das ações da fábrica, e Dom João VI acabou negando, e aí ele vai embora para Portugal. E lá Francisco se ingressou à Academia Militar, chegou à patente de tenente, virou um diplomata Brasil-Portugal. Com esse título e também através da Ordem dos Cavaleiros Templários, a maçonaria, Dom Pedro II e Francisco faz laços de amizade. E aí, devido a uma certa deficiência de documentos que falassem sobre a ocupação do Brasil, ele pede então para que Francisco Adolfo fizesse algumas pesquisas para
localizar alguns documentos. E nessas pesquisas, idas e vindas, ele encontra a carta de Caminha, o túmulo de Cabral, e começa a reunir isso de uma forma de livros, né? Naquela época, todos os filhos de estrangeiros mantinham a naturalização do pai. Então ele assinava como alemão, mesmo nascido no Brasil, sendo filho de portuguesa. E aí então, aos 40 anos de idade, ele entra na justiça para ter a nacionalização brasileira e passa a assinar nos documentos como brasileiro, sorocabano, natural de Ipanema. Curitiba, no estado de Paraná, era distrito de Sorocaba, né? E aí então ele reúne esses documentos, Dom Pedro II começa a reunir alguns pensadores, que depois vai se tornar a Academia da Literatura Brasileira, e para fazer uma seleção de que melhor livro seria para aplicar na didática escolar. E unânime foi escolhido o livro de Francisco Adolfo de von Hagen, que nada mais é a História Geral do Brasil, que até hoje é aplicado no Ensino Fundamental 2, né? Então, no 8º e no 9º ano. E aí, então, por meados de 1876, na terceira passagem de Dom Pedro II, eles marcaram de se encontrar aqui em Ipanema e passar uma temporada juntos, né? E aí, então, ele faz um comentário a Dom Pedro que ele gostaria que, quando ele morresse, os seus restos mortais ficassem aqui em Ipanema. Curiosamente, aqui em Ipanema nós temos o primeiro cemitério protestante do Brasil, de 1811. Ele nasceu aqui em 1816, né? Em 1878, Francisco vem a falecer em Viena, na Áustria, e Dom Pedro só vai ficar sabendo da morte 4 anos depois, né, em 1882. E aí tem uma carta que ele envia ao último diretor da fábrica, Joaquim Souza Morsa, que enviasse uma comitiva de escravizados ao alto da Serra Araçoiaba e procurasse um local onde se desse para talhar algumas rochas e construísse uma praça em homenagem a ele. E aí então foi construído esta praça. Que história interessante, né? Muito interessante. Olha que coisa linda, olha que paisagem. Olha a vista daqui de cima, pessoal. Meu Deus. Olha essa vista. Tudo bem com a altura? Nossa. Meu Deus, olha, Rô, filma aí. A escadaria é tranquila para subir aqui, pessoal. Dá para vir tranquilo. Não tem dificuldade de acesso. A não ser que seja cadeirante, né? Mas fora isso, tá tranquilo. Olha só que legal, aqui no fundo Olha que vista. a gente vê Sorocaba e Votorantim, olhando daqui parece ser uma cidade só. Ao fundo a gente tem a Serra de São Francisco, o último complexo do Planalto Atlântico, que nós chamamos de Serra do Mar. Lá está a represa Itupararanga, né, que a famosa represa da Light. Os prefeitos de Sorocaba e Votorantim têm medo, né, nos períodos de chuva, de que estourar, porque, como diz o nome, Sorocaba, terra rasgada, né, está no meio de um vale, então realmente isso pode acontecer, né? Lá embaixo a represa Redberg é o que a gente tem como referência da Vila São João, onde nós estávamos, né? Esses dois prédios grandes que a gente vê aqui é sala de aula, auditório, refeitório e alojamento, onde hoje funciona a Acadebio, a Academia de Agente Ambiental. Todo agente ambiental vem para cá para fazer cursos de especialização. Para cá a gente tem aqui o Aramar, né, a usina de beneficiamento do urânio para fins de combustível e o reator para o submarino, e também para fins fármacos, né, principalmente para o câncer do osso. Mais ao horizonte aqui, ó, atrás do João, a gente tem ali Boituva, nessas árvores mais altas aqui a gente vê, e bem ao canto aqui à esquerda a gente vai subir, a gente vai conseguir ver o município de Peró. Nas costas tem o município de Capela do Alto, e ao sul, para cá atrás de mim, tem aqui o município de Araçoiaba da Serra. Pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui. O vídeo era para mostrar para vocês essa região belíssima, cheia de história, cheia de beleza natural, tá bom? E o vídeo de hoje era isso. Dá para subir aqui até esse monumento aqui, que é esse mirante de Van Hagen. É o local onde tem essa outra cruz aqui em cima, onde vocês já viram, né? E é isso.
Vocês conseguem subir aqui de carro ou vocês conseguem subir também de bike, conseguem vir fazendo caminhada. É um local onde vocês podem acampar também, tá? É só contratar um guia. Para isso vocês precisam contratar o guia para poder fazer acampamento aqui. Eu vou deixar aqui embaixo o número do telefone do Rodrigo, que é o guia que a gente contratou para fazer esse passeio aqui. Vocês vão gostar. Ele tem muita história para contar. Então é isso. E a gente vai ficando por aqui hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa tarde a todos. É isso aí, galera. Fiquem com Deus e uma boa tarde. Não esquece de dar o joinha, não esquece de deixar um like, se inscreva no nosso canal para fortalecer a gente aí, tá bom? Tchau, tchau.